Boa tarde, gente. Que prazer estar com vocês. Segundo ano do ensino médio. Bem-vindos demais. Bem-vindos os professores também que estão sempre acompanhando a gente e cuja participação é sempre valiosa, sempre frutífera. Hoje tem aula de filosofia. Vamos lá, hashtag filosofia no CMSP, sobe lá. E a gente está aqui com a presença brilhante do professor Marconi, que vai hoje nos presentear com uma aula que vai falar sobre condutas massificadas e alienação moral. Mais especificamente, a habilidade que vai ser trabalhada hoje é a de refletir sobre perspectivas de pertencimento e de responsabilidade por si mesmo e pelas demais pessoas e seres da natureza. Vamos juntos, então? Toco para você, Marconi. Obrigado, Fê. Sejam todos bem-vindos, vocês alunos da segunda série da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. É um prazer ter vocês aqui no Centro de Mídias, né? Como a Fê disse, eu estou abrilhantando a aula aqui com a minha careca, né? Esse refletor aqui brilha o estúdio inteiro, né? Mas falado disso, a gente vai conversar então sobre um tema hoje, um título, que é Identidade e Responsabilidade, né? A construção do eu a partir do cuidado com o outro e com o mundo, né? Só o título já é um texto, né, gente? Mas o que isso quer dizer? Que faz parte do meu eu, da minha identidade, me responsabilizar com os outros. E se responsabilizar com que outros? Os outros indivíduos e também com o mundo, com a natureza. Falado disso, como vocês sabem, eu sempre trago no início da nossa aula uma sugestão de atividade e trago outros no final da aula também, para que você, professor, caso ache interessante e pertinente, você tenha uma forma de trabalhar ali, de avaliar o seu aluno, lembrando que você tem total autonomia para escolher esta ou outras atividades, né, para avaliar o trabalho que vem sendo feito com os nossos alunos. E a sugestão de atividade que eu trouxe hoje tem tanto uma pesquisa biográfica, e essa pesquisa biográfica são sobre dois pensadores, que é o Emmanuel Levinas e o Jean-Paul Sartre, que são os pensadores, inclusive, que vão embasar a nossa reflexão de hoje, e também uma pesquisa conceitual dos termos alienação moral e responsabilidade. Por que é importante, gente, essa pesquisa conceitual? Eu sempre digo que a filosofia, ela tem quase que um vocabulário próprio, ela é quase um idioma. Afinal de contas, a gente tem, inclusive, pensadores que constroem termos, constroem palavras para tentar dar um significado, um sentido para algo que na visão deles a linguagem comum não tem como. E em outras situações nós temos muitos pensadores que pegam emprestadas palavras do senso comum, da linguagem vernácula e dão a ela um novo sentido para tentar expressar a ideia que eles querem expressar. Então isso acaba gerando aí muitas vezes uma certa dificuldade de compreensão dos termos. Por isso que ter um dicionário filosófico é tão importante. Até sugiro você, professor, ou você, aluno que se interessa, tem um dicionário super conceituado que é o do Nicola Baiano, né, que traz muitos termos interessantes. Né, é quase uma aula e um curso aquele dicionário, porque para cada termo ele traz a história do termo, pensadores que falam sobre ele. É muito interessante, vale muito a pena se vocês tiverem condição e curiosidade de entender um pouco mais essa questão terminológica da filosofia. Falado disso, a gente parte então para o nosso momento de reflexão inicial. Veja uma pergunta que vai aparecer na tela para vocês. Pensando em situações cotidianas, na família, na escola, entre amigos, há diferença entre como as pessoas agem e como deveriam agir? Então essa é a primeira pergunta. Há diferença entre como as pessoas agem e como deveriam agir? Se sim, por qual razão? Se as pessoas agem de maneira diferente do que deveriam agir, por que elas fazem isso? 90 segundos, a gente volta aí com os comentários da professora Maria Fernanda.
Vamos lá, estamos de volta. A pergunta era, pensando em situações cotidianas na família, na escola, entre amigos, há diferença entre como as pessoas agem e como deveriam agir? E se sim, por qual razão? Então, veio um monte de respostas super interessantes que dariam um pano para manga para a gente conversar, né? Causando. Eu separei aqui algumas, por exemplo. O Eric diz que há, sim, diferença e, na opinião dele, muitas vezes isso ocorre por conta de influências de outras pessoas, né? O Eduardo disse sim, há essa diferença, então todo mundo está identificando essa diferença, né? E o Eduardo encontra a origem dessa diferença de comportamentos porque as pessoas agiriam mais baseadas na emoção do que na razão, né? O Leonardo fala que depende da educação que as pessoas tiveram, mas surgiu uma pergunta aqui no chat que diz assim, tá, mas quem determina o que seria o jeito certo de agir? Ótimo. Quem fez a pergunta? Foi uma professora, infelizmente me fugiu o nome, passou rápido. Gente, o chat é frenético, às vezes a gente quer pegar uma frase, não pegar um nome. Eu peço desculpas, acabou passando rápido. Mas obrigado, professora, pelo seu comentário. Né? Gente, essa discussão de quem estabelece é uma discussão que ela está muito pautada no prisma filosófico, digamos assim, na corrente filosófica. A gente sabe, por exemplo, que existem formas de se conceber o mundo e dependendo dessa concepção de mundo, a gente vai estabelecer, sob a nossa perspectiva, quem regulamenta isso. Você tem uma visão religiosa, por exemplo, eu vou trazer aí a divindade ou a instituição religiosa, essa responsabilidade ou essa função de determinar o certo e errado. Se eu tenho uma conduta ética baseada já, por exemplo, no relativismo, o relativismo vai dizer que o certo e errado ele é contextual, depende da época, depende do lugar. Né? Nós temos aquelas pessoas que têm uma concepção subjetivista, o certo e errado sou eu. Né? Eu digo o que é certo, eu digo o que é errado. Então, existem várias respostas, professor, a essa sua colocação, a quem determina. Quem está certo, quem está errado, é uma discussão aí que geraria um outro problema, né? Porque se a gente está perguntando quem está certo, quem está errado, como é que eu vou saber se quem respondeu que está certo ou está errado, está certo ou está errado? Exatamente. Né, gente? Vai um círculo. Mas parabéns, professora, foi uma excelente colocação. Gente, o assunto que a gente está trabalhando aqui hoje está dentro de um tema que é o tema condutas massificadas, como a Maria Fernanda bem colocou para a gente no início da aula, e também já iniciou essa reflexão conosco na semana passada, certo? Inclusive ela falou para a gente aí sobre a indústria cultural. Na semana retrasada eu conversei com vocês sobre a domesticação da subjetividade, foi uma aula que a gente teve sobre o Michel Foucault. Na semana passada a Fê trouxe para a gente essa ideia da indústria cultural. Qual é a consequência dessa domesticação da subjetividade que o Foucault coloca e da ação da indústria cultural, né, que foi colocada pela Escola de Frankfurt, mas não é a única, inclusive a Fernanda trouxe para a gente aí a Hannah Arendt, outros pensadores que trabalham essa questão. O resultado disso é a alienação moral. E o que é a alienação moral? É a ausência de autonomia e de consciência da influência do outro e do mundo sobre o eu, sobre mim. Assim como de que os atos da individualidade afetam o mundo que nos cerca. Vou trocar isso que eu disse para vocês em outras palavras. A alienação moral é a gente não reconhecer, não perceber que aquilo que acontece no mundo me afeta diretamente. E que, por outro lado, aquilo que eu faço afeta o mundo diretamente. Então, a alienação moral, a gente sabe que esse termo alienação tem um pouco da ideia de transferência, né, de jogar para o outro, é eu não perceber a responsabilidade que o mundo tem comigo e a responsabilidade que eu tenho, moralmente falando da construção de valores e da ação de acordo com esses valores, é eu não perceber a minha responsabilidade com esse mundo. E a gente precisa tomar cuidado com isso. E o nosso objetivo aqui hoje é pensar, então, como a gente pode superar a alienação moral e essa massificação que a indústria cultural, que as instituições sociais, de acordo com o Foucault, promovem. Como que a gente supera isso? E aí a gente vai trabalhar hoje a ideia de dois pensadores. O Emmanuel Levinas, que traz a questão do uso da capacidade de dar sentido às coisas, algo que faz parte do ser humano, como uma possibilidade de superar essa alienação moral, essa ausência de consciência e de autonomia, lembrando que a autonomia aqui é a capacidade de agir por si mesmo, né, tendo padrões, valores, regras
que eu sou capaz de construir, porque eu sou responsável por mim, sou maduro, atingi a maioridade da razão, como dizia o iluminismo e como dizia Kant. E nós temos uma outra possibilidade também de superação dessa condição massificada, dessa alienação moral, que é assumir a responsabilidade por mim mesmo e pelo outro. Isso já de acordo com o pensador Jean-Paul Sartre. Falado disso, gente, a gente começa então conversando sobre o Emmanuel Levinas e a construção do sentido como essa saída de massificação. E o que a gente precisa fazer antes de mais nada? O indivíduo, cada um de nós aqui, somos precedidos pela linguagem, né, e formados pelo mundo no qual estamos inseridos. Essa é até uma colocação interessante, vocês são da segunda série do ensino médio, mas, por exemplo, nós tivemos uma aula agora há pouco, né, para a terceira série do ensino médio, e a gente estava discutindo o termo homem, né, Fê? Exato. E aquela questão, a gente vê a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Eu estava trabalhando no contrato social e a gente falava o homem no estado de natureza. E aí, não lembro agora se foi um professor ou foi um aluno, fez uma colocação, e as mulheres estão excluídas disso? Mas é porque, como a Fernanda bem nos lembrou, nós somos frutos de um tempo, né? E a linguagem desse tempo nos precede. Levinas já trazia essa ideia, né? Eu entrei no mundo, e no mundo, entrei num país, entrei numa cultura que fala português, né? Onde as palavras têm determinados sentidos, né? E que ganham sentidos através de regionalismos e de vários outros contextos. Então nós somos precedidos pela linguagem. Antes de nós existirmos, a linguagem que nos ajuda a pensar, que nos ajuda a expressar o pensamento, ela já existia. Então a gente vê a importância da linguagem. Eu não sei pensar sem linguagem. Eu não tenho como me expressar sem pensar. E o meu pensamento é fruto dessa linguagem. Então a linguagem é essencial. E por conta disso, o Levinas traz essa importância da gente entender a linguagem como construção de sentido. Até porque é quando eu dou sentido ao mundo e ao outro que eu me humanizo. É nesse momento que a minha individualidade aparece e eu supero a massificação, eu supero a alienação moral de dar responsabilidade para os outros e de não assumir a minha. Eu me humanizo quando eu exerço essa minha capacidade, essa minha potencialidade de significar o mundo e o outro, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, a Maria Fernanda. A Maria Fernanda é mãe, a Maria Fernanda é funcionária, a Maria Fernanda é esposa, a Maria Fernanda é várias coisas. Cada um de nós somos várias coisas, mas o que faz ela ser única é o sentido que aqueles que são únicos na vida dela dão para ela, né? Existem várias mães, mas só tem uma mãe para sua filha, como chama mesmo? Beatriz. A Beatriz, para a Bia, né? Então, esse sentido que faz da Bia única. A Bia é a única que enxerga a Maria Fernanda como mãe, né? E é isso que a humaniza e que faz da Bia também única dentre tantas outras pessoas que são filhos e filhas também. Então, o dar sentido é uma das formas da gente superar essa massificação que vai nos moldando, né? É só mais uma mãe, é só mais uma filha, é só mais uma funcionária. Não, não é qualquer funcionária, não é qualquer filha, não é qualquer mãe. Então, essa construção do sentido é extremamente importante. E aqui fica, inclusive, o nosso apelo, o nosso convite, né? Dê sentido para as coisas na sua vida. Dê sentido para a sua escola é única. Dê sentido aos seus professores, as suas aulas, elas são únicas, né? Dê sentido à sua família é única, seu pai é único, seu irmão, a sua irmã é única, a sua casa é única. É isso que te torna um e não mais um. Dar sentido, seja a um cômodo apertado, seja a uma mansão. É isso que nos torna únicos e humanos, dar sentido àquilo que por si não tem sentido nenhum. Um outro elemento importante dentro do pensamento do Levinas é que o homem possui em si mesmo o outro. Por isso, viver para o outro é viver para si. O que isso quer dizer? Nós somos formados, gente, pelos outros. Eu acabei de trazer a questão da linguagem, por exemplo. Eu não inventei o português, né? Então, eu só aprendi o português porque outras pessoas falaram comigo, outras pessoas me ensinaram o sentido e o significado daquilo, outras pessoas deram sentido e significado para aquilo, desde os objetos mais simples. Por exemplo, lá na minha casa eu tenho um violãozinho. Para minha filha, o violão é um momento de alegria. Ela tem 2 anos e meio, de vez em quando ela vem, papai, violão. Aí eu fico lá tentando até tocar uma musiquinha diferente, mas não tem jeito, no final das contas, eu tenho que tocar galinha pitadinha, esse tipo de coisa, né? Mas para minha filha, o violão tem esse sentido.
Em outras casas, às vezes o violão ele é um artigo decorativo. Para outros, o violão pode ser um símbolo de saudade. Quando eu conseguia fazer um luauzinho com o meu violão. Né? Então, e tudo isso não se estabelece sozinho, se estabelece na relação com outras pessoas. Quer falar, Fê? Por gentileza, Marconi, queria só trazer aqui, primeiro, eu achei muito divertido, a Kailane disse assim que você tem que ser eleito uma maravilha do mundo. E aí, pegando o gancho do que você falou, a Juliane, ela pergunta assim, quer dizer então que o que nos faz únicos é sempre o olhar do outro? Olha, a gente vai chegar nesse ponto, hein? Eu não vou me adiantar não, qual foi o nome mesmo, Fê? Ela é a Juliane. Juliane, a gente vai trabalhar um pouco essa questão do outro no Sartre. O Sartre vai trazer um pouco dessa ideia de que nós somos o que o outro nos vê. Né? Mas, antecipando, o que eu posso dizer de acordo com Levinas não é que o outro nos torna único, mas o outro compõe a parte daquilo que nos faz únicos. Né? Vamos pegar uma família, por exemplo. Né? Eu fui educado por uma mãe muito específica, a Dona Marinaldo, né? Por um pai muito específico, que é o Sandovaldo. Cresci junto com a minha irmã, que é a Joyce, lá em Taboão da Serra. Então, eu vivi uma experiência única com essas pessoas, e essas pessoas viveram uma experiência única comigo. Então, a contribuição deles, né, é inquestionável em quem eu sou. Né? Eu gosto muito de uma frase que ela traz justamente essa ideia de que quando a gente responsabiliza o outro, a gente tem que responsabilizar por tudo. Né? De bom ou de ruim. Eu sou totalmente diferente daquilo que os meus pais são, porque meus pais eram assim, eram desse jeito, mas foi justamente o assim desse jeito do seu pai que te motivou a ser diferente. Assim como em outras situações, eu sou desse jeito por causa dos meus pais, porque meus pais me fizeram assim. Então o outro sempre participa da construção do nosso eu, por isso que é importante viver para o outro. Eu vou até traduzir isso numa frase, gente, né? Eu vou trocar os termos aqui, porque se eu for falar ela do jeito certinho, como a gente está nas mídias, nas redes sociais, a gente não pode. Mas ela é uma frase que ela diz mais ou menos assim, cuide da felicidade dos outros. Né? Gente feliz não incomoda. Se eu cuido da felicidade do outro, se o outro está feliz, ele não vai fazer outra coisa que não me fazer feliz também, em vez de me incomodar, em vez de me inquietar. Por isso a importância da gente cuidar do outro, porque nós somos formados por esse outro. Né? Desde o sentido mais prático, a roupa que eu uso veio de um outro. A língua que eu falo veio de um outro. Os valores que eu tenho vieram de um outro. Seja porque esse outro me ensinou a viver esses valores, seja porque ele me mostrou algo tão diferente, algo que eu não quero para a minha vida, que a partir dessa visão de e se eu não quero para mim, eu vou viver de uma maneira diferente. Então, de uma forma ou de outra, o outro sempre faz parte da nossa vida. Quer mais um comentário, Fê? Beleza, tá Então ótimo. vamos lá, gente. Momento de atividade, uma questãozinha de 60 segundos, uma vez que é só ABCD, certo? Para a gente refletir. Pelo que a gente conversou, pelo que a gente refletiu até aqui, é incorreto afirmar que, alternativa A atuação das instituições sociais e da indústria cultural promovem a padronização da subjetividade, gerando uma falsa individualidade. B, pela alienação moral, perde-se a noção de pertencimento e responsabilidade por si mesmo, pelo outro e pela natureza. C. O outro é o outro e eu sou eu. Se ocorre influência entre o eu e o outro, então não existe individualidade. D. Para Levinas, o que nos torna humanos é a capacidade de atribuir sentido às coisas. Lembrando que é para vocês responderem o que está incorreto. 60 segundos.
Vamos lá, gente. Estava acompanhando aqui o chat. A grande maioria de vocês colocou que a resposta incorreta seria a letra C, mas teve também algumas pessoas que colocaram a letra B, Marconi. Perfeito. Gente, é sempre importante essa atividade, volto a dizer, porque é nesse momento, tanto que a gente, professor, às vezes percebe, às vezes eu vejo uma questão e falo, opa, nem expliquei isso direito, então eu tenho a oportunidade de voltar. E também é nesse momento que a gente percebe que talvez algum conceito não ficou bem claro, né? A resposta correta sobre o que é incorreto é a alternativa C, mas já que alguns colocaram a alternativa B, é importante a gente repontuar isso daí, né? A alternativa dizia, pela alienação moral, perde-se a noção de pertencimento e responsabilidade por si mesmo, pelo outro e pela natureza. E isso está correto. De fato, a alienação moral faz a gente perder essa noção, essa concepção, essa visão do quanto que a gente precisa se responsabilizar pelo que fazemos, pelo que somos, pelo mundo, pelo outro. Falado disso, gente, como eu sempre tenho falado a vocês, a gente sempre faz uma pausazinha, um momento de retomada da nossa aula, para você, professor, você, aluno que chegou um pouco depois e que não conseguiu pegar aqui conteúdo, habilidade, aquilo que já foi sugerido de atividade. Então, nós estamos trabalhando o conteúdo, condutas massificadas e alienação moral, né, referente aí à segunda série do ensino médio, filosofia, a habilidade, refletir sobre as perspectivas de pertencimento e de responsabilidade por si mesmo e pelas demais pessoas e seres da natureza, e eu deixei uma primeira sugestão de atividade que era fazer uma pesquisa sobre a vida do Emmanuel Levinas e do Jean-Paul Sartre, que são os pensadores que estão fundamentando a nossa reflexão aqui hoje, ou também uma pesquisa conceitual sobre os termos alienação moral e responsabilidade, uma vez que o leque é muito grande do que isso pode significar, dependendo da época, dependendo do pensador, dependendo do contexto. E lembrando também que o título da nossa aula aqui é Identidade e Responsabilidade. Eu não tenho uma identidade formada se eu não me responsabilizo pela construção do meu eu, do mundo e do outro. Partindo agora para Jean-Paul Sartre, nós vamos ter um outro momento de atividade. Não é uma resposta de certo ou errado, é só para colher a opinião de vocês, por isso que eu vou deixar apenas 60 segundinhos, tá, galera? E sempre digo, não se preocupem em responder as 3. Pode responder só uma das perguntas. Só lembre-se de colocar 1, 2 ou 3 para a gente saber a qual questão você está respondendo. E é uma enquete mesmo. Reflita e responda nessas seguintes perguntas. Primeiro, por que sentimos vergonha? Na sua percepção, por que nós sentimos vergonha? 2, o que nos leva a amar alguém? Sei que agora vocês vão cavar lá no fundo do coração. Terceira pergunta, o que nos leva a odiar alguém? Né? E a gente sabe que muitas vezes a gente odeia quem a gente ama, né? Então, pensando nessas 3 perguntas, 60 segundinhos.
Oi, gente, estamos de volta. Foram perguntas bem legais, né? Até a Evelyn, ela colocou assim no chat, são questões bem profundas, né? Que bom. E dá pra gente buscar um monte de coisa lá dentro, assim, né? Então, em relação à primeira pergunta, por que sentimos vergonha? O Casim disse que normalmente a vergonha advém do medo do julgamento. Bacana. Né? Na questão número 2, o que nos leva a amar alguém? Eu fiquei boba de ver, porque eu achei que essa fosse ser a pergunta que fosse ter mais respostas. E na verdade foi a que menos teve respostas. Estão o que nos mostra. Do amor, né, gente? Pois é, a gente não está muito pensando aí, né, no amor. Mas o Legends, ele colocou assim, que o amor vem por causa das atitudes da pessoa que a gente ama. Legal. E, por fim, em relação a que nos leva a odiar alguém, o Vinícius diz assim, que odiar acontece quando a gente encontra pessoas que são totalmente diferentes da gente. E daí, disto, brotaria o sentimento de ódio. De ódio. Interessante. Gente, essas perguntas, a gente não vai explorar as respostas delas, tá? Já quero deixar claro, e talvez frustrando, né, infelizmente. Mas tem um porquê e já a gente vai entrar nesse assunto. Né? Mas isso dá uma monografia, gente, isso dá uma tese, a gente discutir isso aí, porque amamos, porque odiamos, porque nós sentimos vergonha. Né? Por exemplo, colocar essa questão do julgamento, e essa pergunta ela sempre me intrigou, gente, porque como eu já citei para vocês, eu tenho uma filha de 2 anos, que vai fazer 3 anos, a Maria Clara. E desde pequena, às vezes eu via ela tendo vergonha das pessoas, por exemplo, tendo vergonha de situações. Gente, quem ensinou vergonha para essa menina? Eu não ensinei, a mãe não ensinou. Como que ela aprendeu a vergonha? Né? Isso é um elemento que faz parte das nossas relações, da nossa vida. Quando a gente vê o outro, que eu comentava com vocês agora há pouco aí, com relação ao Levinar. O que nos leva a amar, o que nos leva a odiar, são outras questões importantes. Alguns vão dizer, por exemplo, que a gente só odeia quem a gente ama. Né, que a gente ama tanto que acaba até sentindo ódio. Né? E outros vão até colocar que o grande problema não é nem odiar, gente. E eu até concordo com essa visão. Né? O grande problema é sermos indiferentes, porque quando você odeia o outro, você reconhece o outro, você só tem raiva do que o outro é ou do que o outro faz. Agora, a indiferença é quando a gente vive como se o outro nem existisse. Né? E o outro existe. É isso que a gente está falando aqui hoje. Não tem como ser indiferente. O outro está posto, o outro está aí. Partindo para aquilo que o Sartre, então, vai nos trazer, Sartre vai dizer que a gente se reconhece a partir do outro. Né? Nós somos o que os outros nos revelam. Se eu sair por aí falando, gente, eu sou legal, eu sou legal, eu sou legal, eu sou legal, mas todo mundo me achar chato, eu posso continuar me chamando de legal, que aos olhos dos outros eu sempre serei, ainda por cima, o chato que se acha legal. Né? Pior ainda. Né? Nós somos revelados pelo olhar do outro. Nós nos reconhecemos pelo significado que o outro nos dá. Né? Quando a minha esposa e eu tivemos a nossa filha, a Maria Clara, né, eu sempre me recordei daquela frase que diziam, quando nasce uma criança, nasce um pai. Quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Quem é que faz de mim um pai? A minha filha. Quem é que faz a minha esposa uma mãe? A minha filha. Né? Então, o significado que eu tenho para aquela criança, o significado que a Maria Fernanda tem para a Bia, são essas situações que nos dão uma identidade, que nos dão uma individualidade. E aí vem aquilo que eu perguntei para vocês, porque o Sartre vai dizer, olha, nós somos constituídos pelo outro justamente pelo amor, pelo ódio e pela vergonha. O outro nos constitui, o outro contribui na construção da nossa individualidade quando ele nos ama, quando ele nos odeia, ou quando ele nos coloca numa situação que a gente tem vergonha, ou que a gente age de uma maneira diferenciada por conta da vergonha. A pergunta que abriu a nossa reflexão hoje era justamente sobre isso, né? Por que a gente age de uma maneira diferente do que a gente deveria agir? E muitas vezes essas ações são diferentes entre o que é e o que deveria ser por conta disso. Quando a gente ama, nem sempre a gente faz o que a gente deveria fazer. Né? Quando a gente odeia, também não. Quando a gente tem vergonha, também não. Muitas vezes pela vergonha, ou pelo ódio, ou pelo amor, a gente deixa de fazer o que deveria fazer. Óbvio, tem também aquelas situações que é em nome disso que a gente faz o que precisa ser feito. Por isso que o outro, nessa relação de amor, ódio e vergonha, nos constitui. Tem até uma peça, gente, eu confesso que eu
é um débito que eu tenho comigo mesmo, de ler e conhecer um pouco mais a fundo uma peça do Sartre, né, Entre Quatro Paredes. Né? E pelo que eu já escutei, ela trabalha justamente essa situação. São pessoas que se encontram num lugar onde não existem espelhos. E aí elas não têm como saber como elas estão, a não ser pelo olhar do outro. Vocês imaginem, não tem espelho. Como é que você vai saber se o seu cabelo está arrumado ou não está arrumado? Se o seu rosto está sujo ou não? Pelo olhar do outro. E essa é justamente uma metáfora da vida, da existência. Nós somos formados pelo significado que o outro nos dá. O que não quer dizer que nós somos reféns do outro. Nós não somos reféns do outro. Até porque o Sartre também vai dizer que nós somos essencialmente, se é que a gente pode utilizar essa palavra aqui, livres. O ser humano é essencialmente livre. E como ente livre, ele pode fazer o que ele puder fazer, o que ele quiser fazer, óbvio, dentro das suas condições físicas. Eu não posso voar por aí sem um aparelho que me dê condições de voar. Isso não está dentro da minha natureza. Né? Mas a minha liberdade me dá condições de ser qualquer coisa. E, ao mesmo tempo, a minha liberdade me torna propriedade de mim mesmo. Né? E olha como é que aqui começa uma discussão, né, um embate, se é que a gente pode usar esse termo, muito interessante. Eu sou formado pelo outro, ou melhor, eu sou reconhecido, essa é a palavra, pelo outro, mas sou livre para ser aquilo que eu quiser. Então eu preciso constantemente colocar em diálogo aquilo que o outro enxerga em mim com aquilo que eu escolhi ser para mim mesmo. E olha como a liberdade traz uma responsabilidade gigantesca. Sartre é um pensador ateu. E quando a gente pensa não só em pensadores ateus, como outros pensadores em outras vertentes, a gente tem uma ideia de que se o ser humano ele não está vinculado a uma essência, a uma natureza, quais são os critérios que ele utiliza para fazer qualquer coisa, para agir de determinada maneira? Se eu não sou obrigado, né, a seguir um tabu, um dogma, uma lei, seja lá de qual religião ou ideologia for, toda vez que eu estou agindo por responsabilidade minha e de acordo com aquilo que eu enxergo que é o melhor. Eu sempre falo isso, gente, ninguém faz o que acha que é pior para si mesmo. Mesmo quando a gente faz uma coisa que é horrível, a gente acha melhor fazer o horrível. Né? Sabe aquela situação, por exemplo, que você, agora na pandemia talvez para alguns seja diferente, né? Mas olha, tem que estar na escola às 7 horas da manhã, então você teria que dormir aí 10 horas da noite, por aí. Mas, poxa, eu vou assistir só um episódio da Netflix, não custa nada. Aí você assiste 2, 3, 4, 5, 6, quando você vai ver é 4 horas da manhã, e aí você vai para a escola ou para o trabalho se arrastando, porque dormiu pouco. Você fez uma escolha, digamos que não foi a melhor, mas para você era melhor naquele momento ver aquele filme do que dormir. E, inclusive, você vai passar aquele dia falando, hoje eu não vou ligar a Netflix, hoje eu vou dormir cedo. E provavelmente quando você chegar, o que você vai fazer? Vai ligar de novo lá, para dar continuação à sua série. Então, por mais que a gente saiba que é melhor dormir, a gente naquele momento está dizendo, olha, é melhor para mim, eu prefiro ver essa série. Eu estou pegando um exemplo aqui, talvez até um pouco esdrúxulo, mas o que é importante a gente perceber é o seguinte, se eu ajo de acordo comigo mesmo, eu sou a referência, e isso me torna alguém responsável, porque eu estou dizendo para os outros, nessa situação, a melhor coisa a fazer não é dormir, é ficar virando à noite assistindo série. Porque quando eu faço isso, não estou baseado em outras pessoas, em outros dogmas, a não ser eu mesmo. Então olha como isso é uma responsabilidade gigantesca, gente. Volto a dizer, não tem nenhuma divindade, não tem nenhum outro responsável por mim que não eu mesmo. Então tudo que eu faço é uma mensagem ao mundo. Façam como eu, porque isso é a melhor coisa a se fazer. E isso gera uma responsabilidade gigantesca. A cada pensamento, a cada atitude, eu estou dizendo para o mundo, de acordo com Sartre, façam como eu, porque isso é a melhor coisa a se fazer. Lógico, não é que eu estou exigindo dos outros, façam assim, mas esse é o pensamento que eu tenho que ter. Se todo mundo me imitar, eles estarão pelo caminho certo, porque eu sempre escolho o que é melhor. Pensando nisso, a gente vai fazer um verdadeiro e falso rapidinho, gente, 60 segundos, porque eu queria pontuar uma outra reflexão com vocês antes da gente terminar. De acordo com Jean-Paul Sartre, nossa identidade também é formada pelo significado que o outro nos dá. Segunda afirmação,
O outro nos constitui através da vergonha, do amor e do ódio. Terceira afirmação. O ser humano está condenado a ser livre, o que lhe isenta de qualquer responsabilidade consigo, com outras pessoas e com demais seres da natureza. Penúltima afirmação. O indivíduo pertence ao outro. Última afirmação. A liberdade traz consigo responsabilidade. 60 segundos, galera. Voltamos, pessoal. Então, a gente agradece muito as respostas que todas vocês colocaram. Eu olhei todas com bastante atenção, mas a título de exemplificação, eu vou trazer, então, a resposta do Guilherme, tá bom, Marconi? Perfeito. Então, vamos lá. Na primeira afirmação, nossa identidade também é formada pelo significado que o outro nos dá. O Guilherme diz que é verdadeira. Perfeito, Gui. Segunda, o outro nos constitui através da vergonha, do amor e do ódio. Guilherme mandou o verdadeiro. Perfeito. O ser humano está condenado a ser livre, o que lhe isenta de qualquer responsabilidade consigo, com outras pessoas e demais seres da natureza. O Guilherme disse que é falso. Perfeito, Guilherme. Entendeu bem. O indivíduo pertence ao outro. Guilherme mandou falso de novo. Caraca, hein? Muito bom. E, por fim, a liberdade traz consigo a responsabilidade. Ele colocou que é verdadeiro. Gente, quem tiver dúvidas, pergunta para o Guilherme no chat, que ele vai esclarecer todas as dúvidas de vocês. Falado disso, gente, a gente tem 2 slidezinhos para a gente terminar. Eu vou até pedir para que já coloquem na tela, porque como o nosso tempo está acabando, para vocês tirarem print. É uma avaliação, uma reflexão pessoal, esse penúltimo slide, e o último slide é mais uma sugestão de atividade, caso vocês queiram fazer. A nossa avaliação pessoal diz o seguinte: considerando essa corresponsabilidade inevitável, o que um estranho deve esperar de mim e eu dele? O que devo esperar de um familiar e o que um familiar deve esperar de mim? Quem eu magoei? Quem me magoou? Né? O que deve esperar de mim e o que eu devo esperar dessas pessoas? O que deve esperar de mim alguém com quem eu simpatizo e eu dele? O que deve esperar de mim quem eu amo e o que dele eu devo esperar? Então vejam que são diversas situações e relações para a gente questionar o que eu devo esperar, uma vez que nós temos uma responsabilidade um com o outro. E aí, a nossa última sugestão de atividade, eu não vou ler para vocês porque o nosso tempo está curto, só lá embaixo onde está de azul, que são 2 sugestões de temas de redação. Como seria o mundo se todos fossem como eu? Ou, no mundo onde todos se espelham em mim, o que eu precisaria ser e fazer para termos um mundo melhor? São 2 sugestões de atividades. Aqui eu me despeço de vocês agradecendo o carinho e a atenção. Semana que vem a gente vai estar com a Maria Fernanda aqui conduzindo a nossa aula. Fê. Acabou, que pena, foi uma delícia. Eu quero encerrar a aula dizendo o seguinte: o professor Giuseppe falou que já leu a peça do Sartre, Entre Quatro Paredes, e recomenda muitíssimo. Então, para a gente terminar, Marconi, quero lhe propor aqui um compromisso público. A gente vai ler. Fechado. Então toca aqui para selar. Gente, vou ler. Semana que vem, eu, Marconi e vocês temos um compromisso marcado. A gente espera vocês e um beijão. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura.
Baixe o aplicativo e estude.